Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre estudo de caso. O estudo de caso não é uma técnica usada geralmente em todas as entrevistas, mas ela é muito importante, principalmente quando você estiver aplicando para uma vaga bastante quantitativa. Nas consultorias é bem comum aplicar essa metodologia. Então, por via das dúvidas, é bom estar preparado. Primeiramente, o que é o estudo de caso? É uma simulação de um problema para testar a capacidade de resolução do candidato em um ambiente controlado, mas desafiador. Então, na entrevista, você já tem o fator nervosismo, mas além disso, você também vai ter que lidar com a necessidade de resolver um problema dado naquele momento, praticamente sem informações. Então, como que ele é aplicado? É importante que o candidato entenda que ele não terá acessos a informações da internet e ele deve estimar. Esse é o ponto, a palavra mais importante, estimar o resultado ou solução do problema. O objetivo não é acertar o resultado, mas sim verificar como o candidato vai desenvolver o raciocínio e vai estruturar o problema, mesmo sem ter os dados. Um exemplo, eu já entrevistei um executivo bastante experiente e todas as respostas que ele me dava sobre a pergunta que eu havia feito visavam buscar a informação em fontes oficiais. Mesmo depois que eu disse que era para estimar o número, o candidato só conseguiu chutar um valor. Ele não conseguiu estruturar. Então ele dizia assim: olha, o resultado acho que é 5 milhões ou 4 milhões. E esse não é o problema. A questão aqui é como você calcula para chegar no melhor resultado possível, mesmo sem ter todas as informações. Quando eu perguntava o porquê, a resposta é: eu acho que é isso. E, obviamente, não deu certo nesse caso o processo seletivo. Quem que aplica? Como eu já comentei, você nunca vai saber quem vai aplicar. Eu coloco em todas as entrevistas que eu faço este case. E vale a pena fazer alguns exercícios apenas para ter uma ideia de como funciona o estudo de caso. Caso você precise, você já fez algum teste ou já treinou alguma vez e não vai ser pego de surpresa. Então vamos ao exercício. A pergunta que eu sempre faço em todas as minhas entrevistas é: quantos carros são produzidos no Brasil por ano? O que é importante aqui? Você entender que este é um case quantitativo, onde o candidato precisa me gerar um número, né, a partir do que ele conhece. As estimativas, nesse caso, poderiam ser feitas tanto através da oferta quanto da demanda de produção de carros vendidos no Brasil. Neste caso, a demanda na minha opinião, é a forma mais fácil de resolver este case. Por quê? Porque nós conhecemos os dados demográficos e nós desconhecemos a capacidade produtiva de carros no Brasil. Foi interessante, como eu já apliquei isso mais de uma centena de vezes, algumas pessoas começam a resolver o caso, falar: olha, eu tenho tantas montadoras, em média uma montadora produz tantos carros, mas como a gente não tem essas informações de fato, fica difícil verificar o resultado no final. Por isso, a minha sugestão aqui é entender que com os dados dos consumidores você consegue chegar em um número aproximado. Nós vamos usar conceitos conhecidos, premissas básicas e outra palavra-chave aqui é o bom senso. Por que o bom senso? Porque ao longo do case nós vamos testar as premissas e os cálculos feitos para verificar se ele está sendo bom ou não. Já comento um pouco mais sobre isso. Então, dados que normalmente nós conhecemos. Habitantes no Brasil, ou seja, a população brasileira, são 220 milhões de habitantes. Tamanho de uma família média. Aqui a gente pode chutar simplesmente 4 pessoas. Né? Alguém pode falar: eu acho que a família média tem 5 pessoas. Ok, não tem problema nenhum. O fato de você saber e aplicar essa premissa já é o suficiente para conseguir concluir o estudo de caso. Dados socioeconômicos, então as classes sociais.
Para quem lê jornal, para quem lê revista, assiste programas de jornal, você ouve normalmente quais são os percentuais de classe A, B, C, D ou E. Por que isso é importante? Praticamente todos os negócios vão estar focados em alguma das classes. Existem negócios que são focados para a classe AA, por exemplo, joias. Existem outros negócios que olham para toda a população, supermercados, por exemplo. Então, em qualquer vaga de trabalho, é bom você saber mais ou menos qual é o tamanho da sua população e, a partir disso, qual é o potencial de vendas que você tem para depois chegar em qual é a parte que você quer atacar com aquela empresa. Por isso que o estudo de caso é tão relevante. Tempo médio de vida de um carro. Aqui a gente também pode chutar um número. Eu coloquei 20 anos, mas vamos supor que uma pessoa não tenha a menor ideia, né? Então, no meu caso, eu tenho o mesmo carro já há quase 10 anos. O carro está super bom, então eu posso falar, olha, acredito que o carro, pelo menos 15 anos, ele consegue ser bem utilizado. Então, essa premissa também não precisa ser exata, pode ser um chute. Se a pessoa colocar 18, 22, o exercício vai funcionar da mesma forma. E, principalmente, depois desses dados e alguns outros aqui que nós vamos discutir, é importante você verificar dentro da sua amostra. O que é a sua amostra? As pessoas que você conhece, os seus amigos, a sua família. Então, a gente pode verificar se as nossas premissas estão corretas ou não. Por exemplo, 4 pessoas por família. Eu chutei um número, mas eu posso pensar, bom, eu tenho 8 tios. Entre as 8 famílias de tios que eu tenho, 6 eram famílias de 4 pessoas e 2 eram famílias de 3 pessoas. Então, aplicar um valor 4 é bom. Se eu quisesse, eu poderia ajustar para 3,8. Mas a minha amostra, claro, ela é viciada. Então, eu preciso ajustar isso. Falar, olha, a população brasileira, eu vou dizer que tem mais filhos do que dentro na minha família, por exemplo. Então, eu posso ajustar para um tamanho médio de 4,2, 4,5. É uma média, ok? Vamos começar o exercício. Então, primeiramente, eu coloco quantos habitantes existem no Brasil, 200 milhões, e com o número de pessoas por família, eu vou calcular quantas famílias existem, ou seja, aproximadamente 55 milhões de famílias. Por que eu faço o cálculo por família? Porque aqui eu já retiro uma informação que é super relevante, que são as pessoas que não podem dirigir. Então, por exemplo, eu tenho uma família de 4 pessoas, minhas 2 filhinhas são menores de idade, ainda não dirigem, então aqui eu tenho um carro, né, apenas na minha família, e esse carro eu já vou colocar que para a família utilizar, eu poderia colocar 1 ou 2 carros por família, tá? Mas é importante você tirar as pessoas que não têm carta e eventualmente as que não dirigem também, tá? Então essa aproximação aqui, ela nesse caso funciona bastante bem. Sobre as classes, nós temos classe A, B, C, D e E. Esses números aqui também são premissas. Se você procurar no IBGE, você vai achar o número exato, mas o importante aqui não é acertar exatamente o valor, mas é importante você não errar demais. Então eu coloquei na classe A 5%, na classe B 15%, na classe C 40% e na classe D e E 40%, totalizando aqui os 100% da população. Por que isso é importante? Quando eu multiplico as 55 milhões de famílias, eu chego que a classe A tem 2,8 milhões de famílias no Brasil, a classe B 8 milhões e assim por diante. De novo, não tem problema se você errar. A classe D e E em algum momento do tempo ela aumentou, então é 50%. A C a gente vai colocar 30% e a B nós vamos colocar 18% e a A 2%. Não tem problema. A estruturação aqui está super clara.
Um ponto importante é que se um candidato não colocasse essa divisão por família, outra forma que ele poderia fazer é pensar na pirâmide etária, ou seja, de idades, e tentar ter uma ideia de qual é a população por idade que consegue dirigir e aí tirar um percentual de pessoas que podem dirigir, mas não dirigem, não tem carta, tá? Porque isso vai ajudar bastante também e a gente deveria chegar em um número mais ou menos próximo. Agora, número de carros por família. Como eu disse, aqui na minha família eu tenho um único carro, mas neste exercício eu fiz a seguinte ponderação, que na classe A, das 2,8 milhões de famílias, elas têm 2 carros. Qual é o tamanho da frota, ou seja, de carros dessas famílias? 5,5 milhões. Essa premissa é verdadeira? Não. É uma aproximação, é uma estimativa, tá? Existem famílias que têm 4, 5 carros, ou seja, aqui nós estamos tentando fazer um cálculo com dados que nós conhecemos do dia a dia, a população brasileira, para chegar no valor mais próximo que não precisa estar certo, mas ele está seguindo uma ordem lógica de raciocínio. Classe B, um carro por pessoa, por família, desculpe. Classe C, eu coloquei um carro por família também. E na classe D e E, eu coloquei 0 carros. O que é importante aqui? Então, nós temos, segundo estes cálculos, 35,8 milhões de carros na frota residencial do Brasil. O último número que eu vou utilizar é a vida média de um carro, que são aqui 20 anos. Tá? Eu já havia comentado, a gente poderia colocar 15, 18, 20, 22, não tem problema. E se eu divido a frota por 20 anos, que é quando ela se renova, eu chegaria em 1,7875 milhões de carros produzidos no Brasil por ano. Agora, este cálculo aqui, o que é importante citar? Primeiro, nós não estamos considerando a frota de empresas. Aqui a gente está olhando só frota residencial. Outra coisa importante é frota para alocação, que hoje em dia é super representativa no Brasil, é um negócio que cresce cada dia mais. Essa frota também eu estou fazendo de veículos, tá? Mas veículos leves, não estou considerando ônibus, caminhões. Então, esse é um outro ponto. Quando você olha, aqui eu peguei um dado atualizado com a estimativa em 2021 e a Anfavea diz que o valor de carros produzidos no Brasil está entre 2,1 e 2,2 milhões de carros. Ou seja, esse número aqui não ficou tão longe. Se a gente fizer um cálculo, dividir 1,8 por 2,1, nós chegamos em 85% do valor correto. Outra coisa importante minha pergunta diz quantos carros são produzidos no Brasil por ano. Neste estudo de caso, nós estamos desconsiderando importação e exportação. E quando o candidato diz isso, também mostra que ele está pensando no problema como um todo e ele sabe que o número dele pode ser ajustado. Ao término do exercício, eu normalmente pergunto para as pessoas, mas você acha que as suas premissas estão boas? Quais premissas nós poderíamos melhorar, por exemplo? Então, aqui nós poderíamos ajustar, vamos supor, o número de carros da classe A para 1,5. Nós poderíamos também fazer o exercício um pouco diferente. Nós poderíamos falar, olha, a classe A normalmente compra metade dos seus carros novos. A classe B compra 30% dos seus carros novos. E a classe C compra 10% dos seus carros novos. Ao invés de utilizar o tempo de vida médio, nós multiplicaríamos estes valores pelo percentual de carros novos comprados por cada classe social. Isso também geraria um resultado bastante próximo.
Então, finalizando, o ponto que eu queria destacar aqui é, novamente, você precisa usar muito o seu bom senso. Quando te propuserem um case, você precisa aceitar esse desafio de fazer estimativa, mesmo sem ter os dados. Evite perguntar o tempo inteiro, não, mas você não tem o dado da Anfavea, você não tem o dado da população. Tente propor os números que você vai usar da forma mais lógica e confiável possível dentro do que você conhece. E sempre use as suas noções para confirmar os cálculos que você está fazendo. Então você pode pensar desde o ponto de vista do seu nicho familiar, do seu nicho de amigos, quantos carros as pessoas têm, e esse case pode ser aplicado em vários outros mercados. Pode ser quantos perfumes são comprados no Brasil por ano. Então, se você tivesse um case assim, como que você ajustaria isso? Você falaria, quem compra mais perfume, homens ou mulheres? Então, nesse caso, você provavelmente não dividiria tanto por família, mas entre homens e mulheres. Você também consideraria que pessoas com mais idade compram mais perfume do que pessoas mais novas, mas as crianças ainda assim têm um poder de compra relevante, né, através das famílias. Então você pode ajustar aqui esses conceitos para diferentes desafios que podem aparecer, ok? Mais para frente vou colocar outro estudo de caso também, que não vai ser quantitativo, mas aqui já fica o exercício para vocês treinarem. E se procurar na internet, também tem muitos outros estudos de caso que você pode se preparar. Um abraço.